Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver assistindo ou ouvindo. Esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário do Põe Rosas e do Instituto Casa Marx. E vem a vinheta. Gente, é um prazer anunciar que agora o podcast Feminismo e Marxismo é uma das iniciativas audiovisuais de multimídia, do Instituto Casa Marx, que é o mais novo instituto fundado a partir da enorme inspiração que foi pra gente a experiência da Casa Marx, a livraria aqui em São Paulo, que também é sede do Esquerda Diário. E agora, nesses 10 anos do Esquerda Diário, essa ferramenta que tem sido porta-voz de muitas lutas aqui no Brasil e no mundo, completando 10 anos aí, cheio de dados impressionantes, de acesso, de quantidade de artigos e etc. E a gente traz aí para os nossos leitores, nossos seguidores, mais uma ferramenta à disposição de vocês, que é a expansão da Casa Marx para essa iniciativa de um instituto que tem como objetivo chegar em todos os cantos do país, lançar novas Casas Marx aí pelo Brasil. E o Instituto Casa Marx vai ter o seu próprio site a partir do dia 27 de março, onde vocês vão poder encontrar esse e outros programas do Instituto, que estão a serviço aí de desenvolver e potencializar a teoria marxista aqui no Brasil, e que também é um semanário de teoria, ideologia e política. Temos também programas de entrevistas e temos todo o nosso catálogo de cursos, que é impressionante, vai desde questões elementares do marxismo até debates com teorias do feminismo, da questão negra, resgate da história do Brasil. Então eu recomendo para todo mundo aí, no dia 27, estar conectado no esquerdadiario.com.br, que vai estar de cara totalmente nova, e no site casamarx.com.br, onde além de encontrar todos os nossos programas, vocês também vão achar formas muito boas de nos apoiar, de fortalecer essas iniciativas com campanha financeira, com ajudas mês a mês ou uma ajuda pontual aqui, outra ali, que vai conseguir manter todo esse projeto de pé, um projeto que não recebe dinheiro de empresários, de patrões, e que sobrevive apenas do esforço militante, da ajuda de pessoas como vocês que estão aqui abrilhantadas pela teoria marxista. Então, gente, dia 27 vocês já sabem onde vocês vão estar, hein? E, gente, o podcast Feminismo e Marxismo já é o seu maior catálogo do feminismo socialista aqui no Brasil. E digo mais, a nossa novidade da hora é que o nosso podcast vai aparecer toda semana aí nos seus lembretes. É só você tocar o nosso sininho aqui, ativar o sininho, seguir as nossas redes sociais, e toda semana a gente vai ter episódio novo para oferecer para vocês, tá bom? Esse nosso episódio de hoje, episódio número 112, a gente vai debater uma pergunta um tanto complicada, muito difícil, parece simples: o que é o patriarcado? O que é essa ideologia que a serviço dela tanta coisa cruel é feita? Essa pergunta aqui faz a gente viajar pela história, pelo debate das ideias, da teoria, da formação das classes sociais no mundo, e que é uma pergunta que não é seca, não é fria, ela é quente, porque todos os dias a gente está vendo casos novos de violências extremas cometidas contra mulheres e população LGBTQIA+, A gente está gravando aqui esse episódio em meio a uma enorme tristeza por conta do caso da Clara, uma jovem de 21 anos assassinada em Minas Gerais. Também o caso da Vitória, de 17 anos, assassinada com um grau de brutalidade imenso aqui em São Paulo. E, gente, esses casos a gente infelizmente sabe que eles não são os únicos e que eles não vão acabar por aí. É preciso ir profundamente atacar a raiz do problema dessa ideologia patriarcal que está por trás, tanto do caso de Clara quanto do caso de Vitória. Então a gente envia aqui, através do podcast, toda a nossa solidariedade aos familiares e amigos dessas duas jovens. Chamamos todo mundo a compor as jornadas de luta que possam surgir em nome da vida e da justiça por esses casos, e também de novos outros casos que possam aparecer. E chamamos vocês a pensar, então, com o coração aquecido pela luta por justiça, o que é o patriarcado. Gente, esse nosso programa ele vai ter 4 partes, e em algumas delas a gente vai debater livros que são muito importantes para esse debate que a gente está fazendo hoje. O primeiro deles, Origem da Família, Propriedade Privada e Estado, um livro escrito pelo Engels. O Engels é um dos grandes nomes da teoria socialista e marxista da história, e um historiador de pena cheia, Imagina que ele escrevia com pena. E o outro livro que a gente vai usar hoje como referência, Mulheres, Revolução e Socialismo, esse estou com ele aqui, é um livro que foi lançado pela editora Isca, organizado por Josefina Martinez e Diana Assunção, um livro aí que conta a história do pensamento das feministas bolcheviques, que estavam ali no quente da Revolução Russa, buscando pensar formas de transformar
a realidade das mulheres, a vida das mulheres, a partir das enormes possibilidades que se abriam em um estado dirigido pela classe trabalhadora. Então a gente vai usar bastante algumas referências que estão nesse livro também, tá bom? Nosso episódio está dividido em 4 partes e a gente vai marcar elas aqui para vocês poderem ir acompanhando na ordem que quiserem. Se quiserem pular partes que já conhecem, fiquem à vontade, tá bom? Mas não se esqueçam de seguir a gente agora, deixar um comentário, compartilhar com os amigos e bora debater o que é patriarcado. Bom, gente, nossa parte 1 do episódio, a gente vai conversar um pouco sobre a história da formação das classes sociais a partir da ótica do Engels no Origem da Família, Propriedade Privada e Estado. E por que a gente vai fazer isso, né? Porque está casado, está marcado como um grande casamento da história da humanidade, o casamento entre a sociedade de classes e o patriarcado. E a gente vai tentar entender aqui hoje como que esse casamento aconteceu. Então Engels, ele vai nesse livro fazer uma trajetória. Primeiro vamos fazer um disclaimer, tá? Gente, quando o Engels está fazendo esse percurso do desenvolvimento das sociedades organizadas humanas, ele não está tentando dizer que em todos os lugares do mundo foi dessa forma. Inclusive ele mesmo faz esse disclaimer no livro várias vezes, né? Ele fala, olha, podia estar diferente nas Índias Orientais, podia estar diferente nas Américas, né? Mas o fato é que existem evidências de um percurso que vai se desenvolvendo a partir da relação com o trabalho, com a natureza, o controle da produção de alimentos, etc., que vai criando configurações novas das sociedades humanas e que é evidente, gente, a gente está vivendo num mundo hoje que está quase que absolutamente, totalmente controlado e em funcionamento sob um tipo específico de organização social, que é o sistema capitalista, né? E que se impôs sobre o mundo inteiro, né? Então, analisar como se chegou até aí é parte das tarefas de Engels, tá? Ele não tá tentando dizer que todo mundo percorreu o mesmo caminho, que todas as sociedades precisam percorrer esse caminho, que quem não chegou nesse estágio está moralmente atrasado. Não é isso, tá bom, gente? Ele tá tentando entender como de uma sociedade que se organizava de forma comunitária, né? Ele vai chamar de comunidade primitiva, uma sociedade onde a terra era comunal, as pessoas elas se entendiam associadas na produção e no trato daquela terra, elas dividiam, né, os bens produzidos e angariados a partir daquela terra. Como que disso a gente chega numa sociedade que se divide em classes? Então ele vai falar que a primeira etapa que marca uma transformação da comunidade primitiva é a divisão social do trabalho. Ele vai dizer que a divisão social do trabalho ela permite uma maior quantidade de meios de subsistência. Isso faz com que ela se torne dominante e cria as condições necessárias para a acumulação, ou seja, para poder guardar mais do que o necessário para o sustento imediato. Essa divisão social do trabalho é uma das origens que a gente poderia dar para o patriarcado, mas ainda não é patriarcado. Por quê? Porque as evidências históricas que existem, elas apontam que, ainda que houvessem aspectos de divisão de gênero dentro da divisão social do trabalho, não necessariamente as diferentes atribuições dadas às mulheres ou aos homens, aos idosos, aos mais jovens, elas determinavam uma relação de fragilidade, de dominação, de superioridade dos homens em relação às mulheres, né? Inclusive tem muitos casos diferentes de comunidades primitivas no mundo inteiro, onde as mulheres não exerciam tarefas que eram de fragilidade, mesmo que fossem tarefas dentro do ambiente, entre aspas, doméstico, né? Então as mulheres muitas vezes eram as responsáveis pela caça ou pelo tratamento da carne, que era uma coisa bastante brutal, né? Enfim, então isso para dizer que a divisão social do trabalho, ela permite um estágio de acumulação, ela permite uma possibilidade de acumulação que é a condição elementar para que as sociedades deixem de ser nômades e se transformem em sociedades sedentárias. Sedentário não é que não sobe escada e tal aqui. A sociedade sedentária que eu tô querendo dizer são as pessoas, são a decisão, a percepção de que não é preciso se locomover para angariar subsistência, que é possível conquistar a subsistência naquele mesmo lugar por muito tempo, porque se acumulou. A possibilidade da acumulação, ela gera a possibilidade de se manter no mesmo local por mais de uma geração, né? Essa ideia é muito importante. Então, poder ficar num lugar por mais de uma geração é uma etapa muito importante para entender o que vai acontecer depois com a formação das famílias, né? Então, começa a acontecer tanto com as condições de acumulação quanto com a divisão social do trabalho, é que se desenvolvem estruturas específicas
diferentes em cada região, né, em cada experiência comunitária, mas vão se desenvolvendo estruturas sociais parecidas com o que a gente vai chamar de família, né? E a família, ela começa a se tornar possuidora dos meios de produção e da posse coletiva da comunidade, né? Então, o que era comunitário começa a se transformar em familiar. Mas o que é a família, né? Vamos falar sobre o que é a família, porque não é quando eu falo da família, não é essa imagem da família que a gente tem hoje, né? Essa papai, a mamãe e os filhinhos, né? Não, a família, ela não surge com essa estrutura desde o início dos tempos, né? As sociedades, elas tiveram formas de família diversas ao longo da sua trajetória de formação social. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, mas é importante entender essa ideia, né, de que essa posse comunitária dos meios de produção, a partir das possibilidades de acumulação, ela vai se transformando cada vez mais em uma posse que tende ao privado, tende ao familiar. A partir do momento que se inventa o ferro, se desenvolve um novo estágio da relação com o alimento, com a produção de alimentos, que é uma destreza na produção que cria uma segunda grande divisão do trabalho, que daí não é mais uma divisão social, pura e simplesmente, né, ou de gêneros e tal, mas é a separação da manufatura da agricultura, de onde surge uma produção que é destinada diretamente à troca. A produção de mercadorias, e dela surge o comércio terrestre e marítimo, e as tribos se transformam em cidades ou complexos tribais que vão permanecendo ainda mais tempo no mesmo lugar, né? A família individual, portanto, começa a se tornar a unidade econômica da sociedade, né? Então a sociedade, ela deixa de ser uma comunidade diretamente para ser justamente uma unidade econômica sobre a qual a sociedade se organiza, né? Tendo como base a família, e dela vem a posse privativa da terra, que antes era comunal. E o crescimento dos aglomerados populacionais gera uma riqueza concentrada nessas regiões, que o que o Engels vai perceber que começa a gerar a tendência do saqueio, né? Então, conglomerados mais ou menos bem-sucedidos começam a se atacar, a se invadir, e aí surge uma nova categoria social, um novo tipo social, que são os generais, que controlam ou a entrada, né, e o saqueio em outras regiões, ou a defesa do próprio território. E o sucesso ou fracasso desses generais, né, dada a importância que se torna a defesa do território, o fracasso ou sucesso desses generais vai ser um definidor da sua quantidade de poder nas mãos, né? E o costume, então, portanto, de eleger sucessores das famílias para que esse general pudesse ter alguém para transmitir a sua posse depois da sua morte, né? Dando origem à hereditariedade. Peguem isso aí, que isso vai ser importante. Então, a civilização, né, que a gente vai começar a experimentar a partir, acho que de forma um pouco mais organizada, mais evidente, com muitos dados, literatura, etc., que é a experiência da Grécia Antiga, por exemplo, ela é uma derivação posterior, mas nasce da intensificação de todas essas formas de divisão do trabalho, né? Então, o trabalho da manufatura e de agricultura, o surgimento de um destacamento separado da produção que guerreia ou defende ou saqueia as cidades próximas, etc., né? Então, aí entra o problema da família, né? Porque quando a gente fala de a necessidade da transmissão de uma hereditariedade, a gente tem que se perguntar de onde vem essa hereditariedade, né? Ou seja, quem determina que aquela criança é o meu filho ou minha filha? Quem determina que a minha propriedade precisa ir para esta pessoa e não aquela outra pessoa? E aí a gente tem um problema muito importante, que é voltar um pouco lá nas comunidades tribais, nas comunidades, nas experiências comunais, né, de subsistência, e a gente vai ver que a evidência histórica mostra que a família não existia de forma organizada dessa forma, né? O que se fazia naquele momento era um tipo de relação sexual que estava baseado numa liberdade bastante extensa do ponto de vista de com quem se relacionar, e que a impossibilidade de definir a família do ponto de vista da origem paterna, né, porque o pai, ele entrega o espermatozoide, né? Eles não sabiam o que era o espermatozoide, mas o que se vê, né, o que você tem certeza é que aquela criança vem da mãe, né? Então prima por muito tempo nas comunidades humanas a tradição do direito materno. Então essa ideia de que a transferência de família se dá através do útero, se dá através da gestação, né? Então é visível a origem daquela criança porque ela vem do útero, né, do ventre da mãe. E isso é muito louco. Uma das evidências que a gente tem para demonstrar
mostrar isso é o fato de que as lógicas de delimitação da liberdade sexual, né, das relações sexuais, elas se dão em torno da relação materna. Então Engels vai contar, por exemplo, que tem várias fases da família, nesse sentido, né? Então, por exemplo, a família consanguínea, que é um dos primeiros registros que a gente tem de organização familiar, ele vai excluir da relação sexual os filhos e pais da mãe. Então, a mãe não se relaciona com os seus filhos e a mãe não se relaciona com os seus pais. Mas ninguém sabe se aquele filho é daquele pai, né? Então, o limite de até onde se relaciona sexualmente, ele vai se determinando em torno da herança materna, né? Do direito materno. Acho que herança ainda é uma palavra um pouco adiantada para usar nesse contexto, mas em torno do direito materno. Depois vai vir a família punoalana, que é uma evidência um pouco posterior à da família consanguínea, aonde se exclui da relação sexual os irmãos biológicos da mãe, os filhos e filhas de irmãos e irmãs da mãe. Então, é que tudo é a partir do ponto de vista da mãe, né? De quem é a mãe e com quem essa mãe se relaciona do ponto de vista de filiação. Vocês veem que curioso? Quando eu falo se exclui da relação sexual, significa que essas pessoas não se relacionam sexualmente, mas todas as outras sim. Então, a ideia de monogamia, ela é uma ideia muito contemporânea. Até bastante tempo, durante bastante tempo, nas comunidades humanas, a relação sexual ela se dava de forma quase que restrita, com essas exceções, né, que vão sendo gradativas no sentido do que a gente vai chamar de família de um par, né, que aí já é uma evidência histórica um pouco mais recente e que se combina um pouco com a experiência da Grécia Antiga, né? Então, o que é a família de um par, né? Que daí a gente já vai ver uma exclusão da relação sexual um pouco maior. O Engels explica, à medida que se multiplicavam, as riquezas, por um lado, proporcionavam ao homem uma posição mais importante do que a da mulher na família, e por outro geravam um impulso por valer-se dessa posição fortalecida, a fim de derrubar a sucessão hereditária em favor de seus filhos e filhas. Mas isso não foi possível enquanto vigorou a linhagem segundo o direito materno. Esta, portanto, teria que ser derrubada, e ela o foi. Isso nem foi tão difícil como parece hoje, pois essa revolução, uma das mais incisivas que a humanidade vivenciou, não precisou tocar em nem sequer um dos membros vivos de uma gens. Todos os integrantes da gens permaneceram exatamente como estavam. Bastou tomar a simples resolução de que dali por diante os descendentes dos membros masculinos permaneceriam na gens, mas os dos membros femininos deveriam ser excluídos, passando para a gens do pai. Então essa é uma etapa ainda anterior à família monogâmica, tá? Então a família de um par, o que ela significa? Que se tem uma expectativa de que a partir de determinada a filiação se dá pelo pai e não pela mãe, você exclusiviza uma determinada relação sexual a partir de uma garantia suposta, eu imagino, né? Porque não tá claro aqui ainda a visão de relacionar-se com uma pessoa só, mas se imagina que durante aquele período, aquele filho é daquele pai, né? Então, aquela mulher, ela se relaciona com aquele homem, o filho que ela vai gerar é dele e não dela, tá? Então, os filhos que ela tiver fora daquele relacionamento vão ser considerados de outra gens, né? De outra genealogia, portanto. Então, o Engels vai dizer, a derrubada do direito materno representou a derrota do sexo feminino no plano da história mundial. O homem assumiu o comando também em casa, a mulher foi degradada, escravizada, tornou-se escrava do desejo do homem e mero instrumento da procriação. Essa posição humilhante da mulher, que aflora principalmente entre os gregos do período heróico e mais ainda do período clássico, foi gradativamente floreada e dissimulada e em parte revestida de formas atenuadas, mas de modo algum foi eliminada, né? Então a gente segue numa existência, né, segundo Engels, da derrota do direito materno, e é muito interessante ver que aqui que vai vir a lógica da monogamia, né, que é uma tentativa de estabelecer um controle sobre que tipo de relação aquela mulher está tendo, para garantir que do ventre dela está vindo a cria, né, a procriação daquele homem. Então a lógica da monogamia, ela está a serviço, né, ela vai sendo implementada, obviamente sempre como uma monogamia feminina, né, porque nunca é vetado do homem o direito de seguir mantendo relacionamentos sexuais fora do par, fora
fora da família de par, mas a monogamia ela vai ter a função, portanto, né, de gerar filhos com paternidade inquestionável, né? Via de regra, só o homem pode dissolver essa relação e o direito à infidelidade conjugal, ele permanece assegurado apenas ao homem. E se a mulher traz, né, isso é o próprio Engels falando, né, se a mulher traz à memória a antiga praxis social e quer renová-la, né, ou seja, essa praxis de relacionamentos diversos com homens e mulheres, né, ou seja, uma exploração sexual mais livre, se a mulher traz à memória a antiga praxis social e quer renová-la, ela é castigada com uma severidade sem precedentes, né? Então, aí eu vou ler uma citação aqui do Engels e a gente vai tentar chegar num fechamento um pouco dessa parte 1, a partir desse trecho, né? É a existência da escravidão, atenção, é a existência da escravidão ao lado da monogamia, a presença de escravas jovens e belas que pertencem por inteiro ao homem, que imprime desde o início à monogamia o seu caráter específico, ser monogamia apenas para a mulher, mas não para o homem. E esse caráter ela mantém até hoje. Esse é o Engels, tá, gente? Vocês verem como esse livro é especial e como ele é muito à frente do tempo, né? O que significa um cara, né, um homem, no século dele, escrever uma obra com um conteúdo tão radical do ponto de vista da análise da família. O Engels está escrevendo essa obra em 1884. Ela é publicada, ela é uma bomba, né, de denúncia do caráter reacionário da família patriarcal. Muito interessante. Mas o que eu acho que é importante aqui dizer é que pro Engels, né, e pra gente, feministas socialistas, é fundamental entender que o patriarcado, ele surge, portanto, associado ao surgimento das classes sociais. O surgimento, a divisão da sociedade em classes, ela passa a demandar um controle maior da mulher, um controle da sexualidade da mulher, uma determinação de quem são os parceiros dessa mulher, porque é da propriedade privada que surge a necessidade da determinação da hereditariedade. Então, é da necessidade de transferir uma herança baseada no trabalho escravo que surge a necessidade de eliminar o direito materno, né? Então, existe uma relação muito umbilical entre escravidão e patriarcado, escravidão de diversos, não só de mulheres, também de homens, e patriarcado, patriarca e a família, né? A família, desse ponto de vista, a família grega, a família romana, que é a que cristaliza a formação, né? O patriarcado enforja ali através dos mitos, das lendas, né? O Engels, ele fala muito da Clitemnestra como uma lenda que está propondo o fim do direito materno, né, para mostrar como tem uma disputa mesmo naquele momento e que toda a ideologia da época está a serviço de fortalecer a tese e a ideologia do patriarcado contra uma tradição, uma praxis que permanece, né, de uma lógica menos patriarcal, né, uma lógica anterior, né, de relações sexuais mais livres e etc. Então ele vai mostrando como as lendas estavam a serviço de forjar essa ideologia. Então essa família grega e romana, ela não é só o homem, a mulher e seus filhos. A família, o patriarca, ele é patriarca da mulher e dos seus escravos. Então é muito interessante ver como da origem do patriarcado a gente vai visualizar o quê? Que os aliados na luta contra o patriarca eram as mulheres e os escravizados, né? Era uma classe de subalternos e uma legião de mulheres oprimidas, né? Já esses são os setores oprimidos pela mesma classe, né? Que são os generais, os grandes patriarcas, os mais ricos, né? Os senhores dessas sociedades, né? Aí a gente chega para nossa parte 2, né? Onde a gente vai falar sobre capitalismo e patriarcado. E eu acho que é interessante a gente ver como que o patriarcado, ao a gente entender que ele surge associado ao desenvolvimento da sociedade de classes, né? A sociedade de classes, ela dá a divisão da sociedade em classes, ela eu vou usar uma expressão que vai ser até um pouco emblemática para esse vídeo, mas a sociedade de classes, ela pare o patriarcado, né? Ela dá vida ao patriarcado, porque ela precisa do patriarcado para garantir a hereditariedade, né, dos filhos dos senhores de guerras, dos protetores das comunidades, né, das sociedades em desenvolvimento ali. A sociedade capitalista, ela nada mais faz do que se utilizar dessa ideologia que já vem associada à sociedade de classes há muito tempo, né, e transforma ela a seu bel prazer, né? Então,
é como se... O que eu quero dizer com isso? Que lutar contra um patriarcado milenar, sem entender que em cada configuração social, em cada condição específica de divisão da sociedade de classes, esse patriarcado assume uma forma específica dentro dele, né? Sem a gente entender isso, a gente não entende a importância de que na nossa época a luta contra o patriarcado assuma uma forma da luta anticapitalista, da luta revolucionária contra a sociedade capitalista, porque o patriarcado tem sua forma específica na nossa época. E qual é a forma específica do patriarcado na nossa época? Bom, tem aspectos que se mantêm. A mulher que desafia a praxis patriarcal, em última instância, ela também é submetida a uma violência extrema, assassinatos, violências de gênero baseadas na posse do corpo da mulher, na noção de posse, a existência do estupro, né, como uma forma de corrigir o comportamento da mulher, ou de lembrá-la de que o seu corpo não é seu, é de outro, que vai usar como quiser. É parte de uma lógica patriarcal que é milenar, né, e se mantém, e que no caso do capitalismo assume formas específicas, como por exemplo a desigualdade salarial, que no caso de mulheres brancas no Brasil chegam a receber 1/3 a menos que os homens brancos, né, no mesmo trabalho, uma média que compara os mesmos níveis de formação educacional e tipos de trabalho, e mulheres negras, né, e pra gente ver o patriarcado associado ao racismo em benefício do sistema capitalista, o patriarcado, junto com o racismo, faz com que as mulheres negras ganhem, em média, 2/3 a menos que os homens brancos, né, 68%, quase 70% a menos que os homens brancos. Isso significa que o patriarcado, ele vai ser utilizado pelo sistema capitalista como uma forma de aprofundamento da exploração do trabalho, né? De uma extração de parcelas maiores de lucro, ou da superexploração, né? Pela via da retirada de direitos, pela via das condições de moradia, da ausência de direitos públicos, né? Que seriam acessados pela via da máquina do Estado e etc., que seriam fundamentais para as mulheres e para a população LGBTQIA+, que não são oferecidos. Então, é muito importante visualizar isso, né? Se a gente está numa sociedade greco-romana, antiga, lutar contra o patriarcado era lutar contra essa sociedade de classes que se configura em torno do patriarca, que é o senhor da guerra, e teria uma forma própria ali, teria que pensar o que seria, né? Quais seriam os cartazes que a gente levaria para as ruas para lutar contra o patriarcado. A Cassandra é uma imagem muito interessante disso, é uma mulher que tem voz, que fala sobre política e que não é ouvida, então tem a sua forma própria ali. Agora, no caso da sociedade atual, a forma da luta contra o patriarcado é o enfrentamento à violência de gênero, obviamente, mas inclui outros fatores, né, como a luta pela igualdade salarial, a luta pela igualdade de direitos, né, a luta pela socialização do trabalho doméstico, para que a mulher não tenha sobre ela a carga pesada do trabalho cotidiano dentro de casa, que é um trabalho que não a socializa, que não a integra, que não a permite participar do mundo e participar da política, a garantia de direitos para as trabalhadoras em âmbito de trabalhos de cuidado, desde as professoras até as cuidadoras de idosos, ou seja, tudo isso significa abarcar uma visão muito global, bem total e bastante profunda do combate ao patriarcado. Então é importante entender que o patriarcado, ele se alimenta, ele surge a partir da sociedade de classes, mas ele também se alimenta da propriedade privada, né? Então cada vez que uma herança é debatida e que um patriarca precisa determinar para quem vai as suas posses, se renova, né, a ideologia patriarcal. Então a forma da luta contra o patriarcado na nossa época também é a luta contra a sociedade de classes, né? Também é uma luta contra a propriedade privada dos meios de produção, né? A socialização dos meios de produção, a planificação da economia, a garantia de que tudo que seja necessário de acessar seja produzido e entregue para quem precisa, sem que seja pago por isso, porque a produção é social, né? A gente já produz coletivamente, porque aqui não se distribui coletivamente, né, o que é produzido. Ou seja, a lógica do fim da propriedade privada e da socialização dos meios de produção e da produção em si, das mercadorias, isso é um enfrentamento brutal ao patriarcado, porque o patriarcado se alimenta dessa divisão da sociedade em classes e se alimenta da propriedade privada, sempre se alimentou, desde o seu nascimento, né? Não dá pra dizer que o capitalismo inventou o patriarcado. A gente já explicou em alguns vídeos anteriores como, por exemplo, o racismo foi inventado pelo sistema capitalista, não é o caso do patriarcado, mas o patriarcado foi sim inventado pela sociedade de classes e pela propriedade privada. Então agora a gente vai para nossa parte 3, né, que
são as outras definições de patriarcado que se associam com outras estratégias de como enfrentar o patriarcado, né? Então a gente vai ter todo um elenco de teóricas do feminismo que são de muitas vertentes, né? A gente poderia falar de um feminismo mais liberal, por exemplo, que entende o patriarcado como um problema de preconceito exclusivamente, né? E que a saída contra o patriarcado seria criar uma nova imagem de mulher que pode ser chefe, que pode estar no topo, que pode vencer, né? Na lógica dos vencedores e perdedores, como se as pessoas que não viram chefes fossem perdedoras, né? Enfim, ou não se esforçassem, sei lá. Mas é uma lógica geral do patriarcado como um preconceito que precisa ser enfrentado a partir de criar uma nova imagem da mulher, né? Uma mulher que participa do poder, né? Isso aí a gente nem precisa comentar muito, né, gente? É uma visão bastante restrita. Eu gosto às vezes de dizer que é perfumar a merda, que é o capitalismo, né? Continua sendo uma merda, mas tem um perfuminho, porque tem mulheres no topo, tem negros no topo, tem pessoas trans no topo, tem pessoas trans com cargos parlamentares e tal, dentro de um estado que continua sendo burguês, né? Então, o nosso horizonte não pode ser esse, né? O nosso horizonte precisa ir para além das possibilidades que a sociedade capitalista oferece, né? Porque, em última instância, enquanto mulheres, negras, negros, pessoas LGBTQIA+, estão no topo, e a sociedade ainda se organiza entre topo e chão, né? Entre burguesia e proletariado, para dar conceitos mais marxistas, né? O chão continua sendo de explorados e oprimidos, né? Porque o capitalismo não se livra do patriarcado, né? Imagina se chegar para um capitalista e falar, vamos fazer o seguinte, a gente senta aqui, hoje vamos chegar num acordo, você vai abrir mão dessa margem de lucro que você consegue ao abocanhar 2/3 do salário das mulheres negras, 1/3 do salário das mulheres, não remunerar o trabalho doméstico realizado pela esposa do operário, do advogado, do escritor, do professor, etc. Ou seja, não dá pra imaginar os capitalistas abrindo mão disso, né? Você imagina o Elon Musk abrindo mão de alguma coisa, né? Então não tem essa... É impossível derrotar o patriarcado a partir de uma visão de que coloquemos algumas de nós no topo, né? Essa é uma visão totalmente ilusória, na verdade, né? Inclusive, a gente já tem hoje dados recordes de composição de mulheres, negras e negros, pessoas LGBTQIA+, indígenas, no Congresso Nacional Brasileiro, o mesmo Congresso que tem ido e vindo na possibilidade de proibir ainda mais, dificultar ainda mais o direito ao aborto, né? Então, é neste congresso diverso, entre aspas bem grossas, porque ele continua não sendo muito diverso, mas é no seu auge da diversidade que a gente tá vendo esse tipo de ataque ocorrer, né? Esse conteúdo do feminismo liberal, ele fala muito de diversidade, por exemplo, né? Que é uma palavra muito bonita, na verdade, né? Diversidade é uma palavra forte do sentido das muitas cores e formas e gêneros que compõem a vida humana, né? Isso é muito bonito, mas vocês veem que na boca do feminismo liberal, essa diversidade se transforma numa perversidade, né? Porque através de manipular o nosso desejo por um mundo, um planeta diverso, com apreensões diversas, com modos de enxergar diversos, eles tentam nos convencer de que o nosso teto de aspirações é que essa diversidade esteja representada nos topos do capitalismo. Absolutamente perverso, porque o chão continua da mesma forma. Um outro tipo de apreensão do patriarcado que a gente poderia debater, que é um pouco menos comum do que o feminismo liberal, é a ideia do patriarcado como um divisor da sociedade em classes, ou seja, a classe não está dividida entre possuidores e despossuídos, mas entre homens e mulheres. Essa ideia ela é um pouco complexa de se aplicar na realidade, porque quando a gente olha para as classes, e eu vou ser bem rápida aqui, você vê que as mulheres fazem parte da classe de possuidores e fazem parte da classe de despossuídos, né? Existem mulheres burguesas, existem mulheres proletárias, em outras palavras, existem mulheres banqueiras e mulheres bancárias, né? Existem mulheres donas de conglomerados educacionais e mulheres professoras, como eu, como algumas de vocês estão assistindo. Então, essa ideia, ela é bastante distorcida quando a gente olha para a realidade, ela não consegue se comprovar. E parte do que ela produz é uma sensação de estar em lados opostos em relação aos companheiros homens. A gente sabe que os homens reproduzem o patriarcado, né? Para os capitalistas é muito benéfico que a gente se veja como inimigos, né? Que a gente se veja como lados opostos, porque enquanto a gente continua se vendo como lados opostos, a nossa classe continua enfraquecida frente aos ataques que a gente sofre cotidianamente, como, por exemplo, a terceirização, né? Então, a própria lógica do patriarcado faz com que muitos trabalhadores não vejam a terceirização como um problema, porque em muitas fábricas o terceirizado
é a mulher que realiza a limpeza do maquinário. Então se naturaliza que tudo bem, essa daqui não é efetiva porque ela faz um trabalho de limpeza que é um trabalho, aspas, menos importante, menos produtivo, menos estratégico. Então aí a gente tem um problema muito importante, que é combater o patriarcado para unificar a nossa classe. Então não é combater o patriarcado para colocar terceirizadas contra efetivos, né? Nesse cenário que eu construí. É pelo contrário, né? É combater o patriarcado para que efetivos e terceirizados possam se ver como parte de um mesmo campo de batalha contra a burguesia. Seja essa burguesia representada por uma mulher ou por um homem, ou por uma pessoa trans, ou por uma pessoa gay ou lésbica. Não importa, né? A burguesia é nossa inimiga. Então as mulheres burguesas, elas jamais vão ser nossas aliadas. A gente não faz parte da mesma classe que as mulheres burguesas. Elas exploram nosso trabalho, elas nos demitem, elas mancomunam ali no Congresso Nacional formas de atacar os direitos da nossa classe, nos deixar sem moradia, sem recurso para o combate à violência de gênero, né? Então é muito importante entender que não existe unidade entre burguesas e proletárias. Nós somos de campos inimigos do destino da sociedade, do destino do futuro. O que as burguesas querem é que continue tudo do jeito que está. O que a gente quer é que tenha uma sociedade livre de opressão e exploração. E aí a gente chega numa outra forma, né, de leitura do patriarcado, que é o patriarcado como uma espécie de natureza intelectual ou espiritual, que seria uma visão bastante idealista, né? Ou seja, ela tem elementos comuns à ideia do patriarcado como divisor da sociedade em classes, né? Ou seja, um erro de leitura, mas também ela tem uma tendência a visualizar o patriarcado como um formador de uma subjetividade que transforma o patriarcado em uma espécie de essência da formação humana, ou seja, o patriarcado faz com que os homens sejam de tal forma e as mulheres de tal outra forma, mas principalmente com que os homens sejam de tal forma, e aí não existe correção, não existe transformação, não existe mudança, é como se essas estruturas intelectuais e subjetivas, elas se instalassem e a única coisa que a gente pudesse fazer fosse lutar contra essa cultura, né? Transformar a cultura. Transformar a cultura é muito importante, né? Mas transformar a cultura sem atacar os elementos que dão base, as estruturas materiais que dão base para essa cultura florescer, ela continua se reproduzindo e se manifestando na vida social, né, e na vida cultural. E aí, né, eu até vi um vídeo recente da Márcia Tiburi sobre o tema do patriarcado, e ela chega a usar o Weber, né, que é um intelectual com uma visão bastante idealista, não materialista, de que é dessa galera que olha para a realidade e fala, bom, as ideias surgiram e dessa ideia se faz os corpos, dessa ideia se faz a matéria, da ideia se produz a matéria. E na verdade, para os marxistas a gente vê de uma forma invertida, né? Para nós, você nasce num mundo que existe de uma tal forma, esse mundo material te induz, te leva, te estimula a uma determinada forma de pensar, de agir, de produzir cultura e de experimentar a cultura. Agora, você como sujeito da realidade é capaz de transformar essa realidade material para poder produzir uma nova cultura, né? Então, pra gente, e também ao fazer essa transformação da realidade material, também se produz uma nova cultura, né? Que é uma cultura de resistência, de combate, de uma perspectiva revolucionária, etc. Então, nessa lógica da ideia como produtora da matéria, ela reforça esse erro de como se o patriarcado criasse duas classes inimigas, e não que se a realidade material que nos constitui enquanto sujeitos, e a gente enquanto sujeito pode transformar essa realidade material, é possível pensar muitas outras saídas que vão para além de fazer simplesmente um combate cultural ou no campo da educação, que são importantes também, né? A gente não está dizendo que não precisa fazer isso, precisa fazer. Agora, a via mais profunda de transformação é associar essa paixão pelo combate cultural a uma perspectiva de transformação da realidade material da sociedade. Então a gente chega aqui na nossa parte final, né, que é a parte 4, que é o que fazer, né? E aí é muito interessante porque eu fiquei insistindo nesse problema da realidade material e ele se liga muito com o que foi a experiência dessas revolucionárias do feminismo bolchevique, né, as bolcheviques da Revolução Russa, que algumas sistematizações do feminismo chamam de primeira onda, e uma delas é a Inês Armandi, que está aqui no livro Mulheres, Revolução e Socialismo, das edições Iskra, e ela comenta como que a transformação da realidade material abriu caminho para uma nova forma de existência das mulheres. Eu vou ler um trechinho dela. No regime burguês, a operária é privada dos escassos direitos políticos que são concedidos ao operário. Não só porque sobre elas pesa o poder do marido,
Também porque a fábrica, ainda que as arranque do âmbito familiar, não as liberta das preocupações da maternidade e da economia doméstica, transformando essa maternidade em uma pesada cruz insuportável. Enquanto existir o poder burguês, a operária camponesa não poderão escapar dessa tripla servidão, que é a base sobre a qual o regime capitalista repousa e sem a qual não pode existir. Eu vou repetir essa parte. Enquanto existir o poder burguês, a operária e a camponesa não poderão escapar dessa tripla servidão, que é a base sobre a qual o regime capitalista repousa e sem a qual não pode existir. O poder soviético, o poder do proletariado, abre amplamente as portas à mulher e dá a ela a possibilidade absoluta de se emancipar. Atualmente, repito, apesar das dificuldades desconhecidas até agora, é possível dizer com segurança que na Rússia soviética os cuidados à mãe e à criança estão mais bem organizados do que em qualquer outro lugar, e são somente os primeiros passos. Além disso, graças à criação dos refeitórios públicos, a cozinha desaparece pouco a pouco da economia doméstica. A cozinha caseira, olha que legal, tão elogiada pelos burgueses, mas que do ponto de vista da economia não é de forma alguma adequada ao objetivo, é para as camponesas, especialmente para as operárias, um castigo insuportável que consome todo o seu tempo livre. Priva da possibilidade de ir às reuniões, de ler e de fazer parte da luta de classes. A cozinha, no regime capitalista, é um dos melhores aliados do burguês em sua luta contra o operário, ao favorecer a ignorância e o atraso das operárias. Bom, o que quer dizer colocar esse trecho aqui no programa para vocês, né? Quer dizer que o feminismo e a luta contra o patriarcado, ele não pode ser uma posição política contra os homens, né? Quer dizer, pelo menos não o feminismo que a gente reivindica aqui, né? O que é o feminismo socialista. A gente entende que a luta pela liberdade das mulheres, seja essa liberdade sexual, material, ideológica, política, ela é uma luta por uma sociedade que socialize as tarefas domésticas para a melhoria da sociedade como um todo, né? Ou seja, comer seria melhor, cuidar das crianças seria melhor, lavar a roupa seria melhor, se tudo isso fosse feito de forma socializada, né, em grandes empresas do trabalho do cuidado. Porque a gente quer, simbolicamente, como fala a irmã, de que a cozinha desapareça. É porque a gente entende que a humanidade, como um todo, pode se beneficiar de gastar o mínimo do tempo necessário na reprodução da vida, né, para poder ter mais tempo para o lazer, para a arte, para a cultura, para um trabalho cheio de sentido, né, para o convívio, para a troca entre seres humanos, né. Isso significa denunciar, sim, as violências, né, que as mulheres sofrem, porque toda vez que uma mulher é agredida, é assassinada, é torturada, essa é a expressão cabal de uma longa cadeia de violência de gênero que desemboca no Estado capitalista e existe também para manter a sociedade dessa forma, né? Cada vez que uma operária é silenciada pela morte ou pela violência, o movimento operário de conjunto se enfraquece. Então, o sufocamento das liberdades das mulheres de todos os setores oprimidos, ele é parte das engrenagens que movimentam o sistema capitalista. A lógica do feminismo socialista, portanto, isso se coloca na contramão direta de estratégias que, por exemplo, propõem a luta contra o patriarcado seja uma luta contra os homens, né? A gente não consegue enxergar assim. O que não só é impreciso do ponto de vista histórico do próprio patriarcado, porque o patriarcado ele já se instalou numa sociedade onde proprietários oprimiam e exploravam escravizados, por exemplo, né? Como também não serve, né? Essa lógica também não serve para organizar uma luta verdadeira contra esse sistema de opressão e exploração que é o capitalismo, né? Que na verdade não termina enquanto mulheres e homens marchem em lados opostos da luta social, pelo contrário, né? Esse sistema se fortalece toda vez que uma Vitória, que uma Clara é assassinada. Então eu termino aqui o nosso episódio de hoje, o que é patriarcado. Voltamos na semana que vem. A gente tem uma longa lista aí de episódios que queremos debater com vocês. Mas, gente, por favor, mandem as perguntas que vocês têm pra gente saber quais são as próximas perguntas simples e complexas que a gente vai debater aqui no Feminismo e Marxismo, o seu maior catálogo do feminismo socialista no Brasil. Obrigada, eu sou Letícia Parks. E a gente se vê no nosso próximo episódio do Feminismo e Marxismo. Esse episódio teve roteiro produzido por Letícia Parks e Odete Assis. Esse estúdio foi feito com várias mãos, em especial eu queria agradecer Chico Inácio, Júlia Jesus e Guilherme Zamponi. E a produção do programa é do Esquerda Diário, Grupo de Mulheres Pão e Rosas e Instituto Casa Marx.